Esta semana, João Miguel Tavares sente-se a fazer número. Pedro Mexia declara-se aos magotes e Ricardo Araújo Pereira confessa-se franciscano. Está reunido o Governo de Sombra com muitos leitores e alguns escritores na Póvoa de Varzim. Ora viva, sejam bem-vindos. Boa noite, Póvoa de Varzim. Estamos no Cineteatro Garrete, nos 20 anos do Festival Correntes de Escritas, que está a comemorar 2 décadas de existência. Para que é que serve um festival literário, Ricardo Araújo Pereira? Não sei bem, Carlos, mas imagino que seja para os escritores também saírem um bocadinho de casa e tal, verem a luz do sol. Suponho que isso também faça falta. Costumam ser pessoas brancas. E assim pode ser que crestem um bocadinho, não é? Temos aqui algum exemplo por perto? Sim, acho que... Creio que não é preciso dizer mais nada. Quer dizer, não é? Queres que eu creste? Gostava. Acho que estás muito leitoso. Tenho dito muitas vezes. Só escrever, só poesia. Sai um bocadinho. Anda, diverte com os teus amigos. O que é que distingue este festival literário, Pedro Mexia? O Correntes de Escritas? Bem, o que distingue os festivais é haver um dinamizador, um apoio, neste caso uma câmara, um dinamizador, neste caso a Manuela Ribeiro, e público ou públicos. E, de facto, este festival tem as 3 coisas. Há público tanto para sessões com escritores como até para coisas como esta, não é? Porque a sala está cheia, temos muita gente e isto não é propriamente, o Governo de Sombra não é propriamente o que se chama um programa literário. Temos todos os livros publicados. Bem, é verdade. Em todo o caso, não sei se será esse o critério. Será esse o critério, capaz não. Quer fazer a sua habitual saudação à Póvoa de Varzim, aos nossos anfitriões, João Miguel Tavares, desta vez. O que é que tem a dizer de bonito sobre a Póvoa de Varzim? Quando é que eu ganhei esta fama de graxista? Eu ganhei a fama de graxista aqui. O tipo, no início do programa... Mas não é... Eu gosto genuinamente de fazer o programa ao vivo. É bastante mais agradável do que só estar com mas os 3 especialmente na Póvoa de Varzim. Sim, mas em cada sítio há uma razão especial e há um motivo especial para ver. Por exemplo, mas aqui ainda mais especial do que aqui ainda mais especial e, por exemplo, posso explicar porque nós já fizemos programas ao vivo com público à frente e já fizemos programas com público atrás. Mas com público à frente e atrás, só na Póvoa de Varzim. Portanto, são é muito especial, à frente e atrás. É muito especial. À frente e atrás e ao mesmo tempo. Portanto, é evidentemente especial. Muito bem, vamos então à distribuição de pastas. Numa semana em que o Governo sobreviveu, sem surpresa, a uma moção de censura no Parlamento, já vamos falar disso. Mas antes da remodelação governamental, que antecedeu ainda essa moção de censura, a remodelação governamental faz com que o Pedro Mexia queira ser, desta vez, Ministro dos Genes. Em que medida é que a genética deve ser regulamentada na política, Pedro Mexia? Deve até um certo ponto, mas esta semana houve muitas críticas à última remodelação do Governo por haver... já havia, mas reforçou essa componente, pais e filhas, marido e mulher, no Conselho de Ministros, etc. Sim, isto foi a propósito da polémica pela nomeação de Mariana Vieira da Silva para o cargo de Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Mariana Vieira da Silva, que é filha do Ministro Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, e já era Secretária de Estado adjunta do Primeiro-Ministro. Ora bem, eu sou muito sensível à história do nepotismo, que é escolher pessoas da própria família. Acho que quando se escolhe membros da própria família, mesmo que se escolha pela competência, fica mal.
é a história da mulher de César, enfim, sem falar de Carlos César, porque isso levar-nos-ia muito longe nesse tema. Mas fica mal escolher um filho, ou fica mal escolher o cônjuge, e porque ninguém acredita verdadeiramente que está lá por competência. Escolher o filho dos outros ou o cônjuge dos outros parece-me menos grave. Sobretudo quando... Depende para o que é, mas... Sim, é verdade. É bem observado. Mas para este efeito, quando estamos a falar, por exemplo, vou dar o caso de uma pessoa que eu conheço, que é o caso da Mariana Vieira da Silva, e que tem um percurso académico e profissional e político dentro do PS. E, de facto, o pai dela também é ministro, mas isso não me parece que seja uma razão para afastar. O que eu acho que é preocupante nestas remodelações não são os genes. É que estas remodelações reduzem cada vez mais o governo ao inner circle de António Costa. Acho mais preocupante eles serem todos amigos de António Costa do que familiares uns dos outros. Ou seja, o círculo político reduziu-se mesmo ao mínimo até agora, e isso é preocupante. Não vejo nenhum problema de haver cônjuges no Conselho de Ministros e maridos e pais e filhas e tudo isso, acho. Pareceu-lhe bem que o líder do PSD, Rui Rio, tenha levantado a questão num ataque ao governo em que diz que pela primeira vez na história, estou a citar Rui Rio, pela primeira vez na história, no Conselho de Ministros senta-se marido e mulher e agora pai e filha. Pai e filha já se sentavam, não é? Ele estava distraído. A declaração de Rui Rio não é factualmente correta? Só isso? Mariana Vieira da Silva já tinha assento no Conselho de Ministros. Não, acho que pelas razões que disse há pouco, acho que é uma má razão para atacar, porque, na verdade, o que é interessante sempre discutir nestes casos é se as pessoas têm ou não currículo. É escandalosa alguma destas escolhas? Não me parece que seja. E, portanto, não vejo que as pessoas tenham que pagar por ser filhas e filhos e cônjuges de outras pessoas. Isso é quantidade. Agora o João Miguel vai se escandalizar. Porque é quantidade. Aquilo que está em causa não é a competência da Mariana Vieira da Silva, até porque quem a conhece e tudo o que eu tenho lido sobre ela é que é uma pessoa extremamente competente. Yeah. Aliás, até ali no jornal que ela tinha o condão de acalmar António Costa. Só por isso devia ter 3 ministérios. Não. Eu não tenho nada contra isso. O problema é a acumulação. Realmente pode acontecer, de repente, olha, está lá o pai e a filha também é brilhantíssima e está o pai e a filha. Mas posso fazer a lista? Só muito abreviadamente. Porque eu escrevi sobre isto no público deste sábado e já agora faço uma antecipação. Porque exclusivo. Mariana Vieira da Silva, que é Ministra da Presidência, filha, como já se disse, de Vieira da Silva, Ministro do Trabalho e da Segurança Social. João Gomes Cravinho, que é Ministro da Defesa, é filho do ex-ministro João Cravinho. Ex-ministro. Certo, mas espera lá. António Mendonça Mendes, que é Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é a irmã da Ana Catarina Mendes, que é Secretária-Geral Adjunta do PS. Temos o Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, que é marido da Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar. Temos a Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar, que ainda agora escolheu o advogado Eduardo Paz Ferreira para presidir a comissão que vai renegociar a concessão do terminal de Sines. O advogado Eduardo Paz Ferreira é marido da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunham. Temos a Maria Manuela Leitão Marques, que agora deixou o governo e foi para o Parlamento Europeu, vai ser deputada europeia certamente em junho, e que vai para um cargo que já foi ocupado pelo seu marido, Vital Moreira, que também já foi um destacado deputado do PS. Temos a mulher do eurodeputado Carlos Zorrinho, também do PS, que é a Rosa Matos Zorrinho, que já foi secretária de Estado da Saúde, que é verdade agora já não é, mas que foi, entretanto, nomeada para presidir ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central. Temos o Guilherme Valdemar de Oliveira Martins, que é filho do ex-ministro Guilherme de Oliveira Martins, que é verdade que também deixou neste momento de ser secretário de Estado das Infraestruturas, porque o António Costa nomeou para ministro do Planeamento o seu amigo Nelson de Sousa. Portanto, há acasalamento entre pessoas com cargos públicos. Saltamos agora das famílias para os amigos muito próximos. Nelson de Sousa, temos também já lá o Pedro Cisa Vieira, que é o ministro adjunto e que também é um grande amigo do António Costa, já não para falar do Diogo Lacerda Machado, que é muito, muito amigo do António Costa e, como sabemos, não quis ir para o governo, mas ajudou um bocadinho e acabou como administrador da TAP. Eu acho que há uma diferença entre o governo de Portugal e a lista de aniversário do António Costa.
É que a lista da festa de anos do António Costa está toda no Diário da República. Eu não acho que seja assim que as coisas funcionem. Não está em questão a competência da Mariana Vieira da Silva. Agora, esta acumulação, isto significa o quê? Isto é o quê? É a Jamaica. A Jamaica, todos nós sabemos que é fantástica a produzir corredores de 100 metros. E se calhar o Partido Socialista também é ali uma espécie de microclima genético em que é absolutamente espetacular a produzir políticos. E estão todos ali. Agora, qualquer pessoa que seja como eu de Porto Alegre ou que seja da Póvoa de Varzim, olha para isto e vê o quê? Que é a competência daquelas pessoas que as leva para ali. Estás Pode a tentar ser, com certeza, as competências. acicatar esta plateia. Pode ser. É verdade, não há sabes o ninguém quê? da Póvoa de Não, Varzim aí. Não é ninguém da Póvoa de Varzim. É que as pessoas que vivem e que cresceram fora de Lisboa acho que sentem isto de uma outra forma. O que tu estás a dizer é que Sentem isto vivemos de num uma outra país forma. onde, felizmente, não há muitos professores catedráticos, filhos de professores catedráticos, jornalistas, filhos de jornalistas, Mas espera, mas não... advogados, filhos de advogados. Mas espera aí. Em que medida é que isso não é um retrato do país que existe? Isso é um retrato do país que existe. Mas vale para todos. É porque eu depois também vejo Qual é o realmente a problema? dizer, realmente, estas coisas, este Portugal não pode ser, isto é só famílias, e as famílias para aqui, e as famílias para o outro lado, não é a esquerda também critica isto. eu na faculdade- Mas depois, quando são eles próprios, João Miguel. e ali está tudo amontoado dentro de um governo, não, isto não é Eu tirei normal. direito e Nem tenho a aqui, impressão nem em lado nenhum. que os meus professores das cadeiras práticas eram todos filhos dos professores das cadeiras teóricas. Isso é péssimo! Está bem, Mas com certeza... só te estou a dizer... Então, espera aí, com Só te certeza... estou a dizer que é o país que nós temos. Certo, Não e a é minha uma mulher é especificidade médica, e a minha do mulher é governo médica e PS. os filhos dos professores médicos também eram os tipos que entravam na Se calhar universidade. fazia mais Isso é sentido o pior que serem Portugal os tem. pais serem os das práticas, não? Não, porque as práticas dão mais trabalho. As práticas dão mais É trabalho. normal, é horrível, é criticável, isto é péssimo, péssimo. Tem esta percepção também, Ricardo? Quer dizer, eu não acho... Se calhar o João Miguel diz... Bom, O João Miguel fala de uma endogamia política. Eu sei, sim, ele diz realmente a lista, o governo e a lista de aniversário da festa de anos do António Costa é igual. Talvez. E isso tem aspectos negativos, é possível. Mas ele também, em princípio, também recebe muito melhores prendas assim, não é? As prendas são melhores. As prendas são melhores. Se tu puseres os teus amigos todos no governo, em princípio, Sim. o aniversário depois é uma festa a sério. Sim, mas melhor, nem sequer precisa de os levar para casa, é só pôr o bolo na mesa do Conselho de Ministros. Estão lá todos e só para as velas. Sim. Mas eu... Poupa-se imenso atenção, aí também. O que eu gosto é do Benfica Sporting, que se gera sempre. Sempre. Não, neste caso é um Benfica Sporting meramente metafórico, não é? É de clubes políticos, neste caso. E é giro ver quando as posições se invertem. Porque normalmente as posições são, de um lado, as pessoas dizem assim, isto é uma vergonha, são as mesmas famílias que mandam em tudo, a questão de ser filho de é que interessa. A quantidade de eleições americanas a que havia a família Clinton contra a família Bush. Com certeza. Falamos Exatamente. destas coisas como se fosse assim. Não é. Só em Portugal. Sim, em é vários verdade. países há clãs. Sim. E na Casa Branca do Donald Trump também, é verdade. Mas o Benfica Sporting é assim. Normalmente costuma ser. De um lado, umas pessoas que dizem assim, não, isto não pode ser, é sempre o privilégio, o privilegiado que é filho de alguém e tem um privilégio com isso e tal. Essas mesmas pessoas agora dizem, é uma questão de mérito, neste caso é uma questão de mérito. E atenção. As outras pessoas que costumam valorizar o mérito, que é aliás uma questão bastante escorregadia, na minha opinião, neste caso estão a dizer, incrível, então são filhos e maridos e não sei o quê. E é giro ver as posições invertidas nesse Benfica Sporting. Mas eu queria dizer o seguinte, neste caso, de facto, tenho que fazer essa declaração de interesse, é que eu também conheço a Mariana Vieira da Silva. E, enfim, lamento, mas é tudo amigos neste país. Mas o certo é que eu conheço a Mariana Vieira da Silva e também acho que ela é muito competente. Basta ver, por exemplo, a história, pelos vistos é verdade, não é? A história de que ela, eu não a conheço tão profundamente assim, mas pelos vistos, ao que leio, ela consegue de facto acalmar o António Costa. Chamaram-lhe o Xanax do António Costa. E o que é curioso é que a Cristas é a cafeína do António Costa e a Mariana acaba por ser uma espécie de antídoto, não é? Ele irrita-se, as pessoas diziam, ele irrita-se com a Cristas porque é misógino. Não é, porque a Mariana acalma e também é uma menina. Ainda no capítulo da remodelação, também acha João Miguel Tavares, como Rui Rio, que este governo já se remodelou demais? O líder do PSD contabilizou a mudança de 10 ministros e de 31 secretários de Estado, o que, na opinião do presidente do PSD, revela falta de rumo.
Não acho nada que revele falta. Quer dizer, falta de rumo existe, mas isso não é um problema do PS, é um problema do PS, do PSD e todos os partidos que não sabem para onde é que o país há de ir. Isso sim. E já não é de agora, já existe desde há muito tempo. Esta crítica concreta em relação ao número de remodelações, acho que Sim. Rui Rio contabilizou 6 remodelações. É verdade que este governo não tem propriamente um programa de governo, porque já o esgotou, que era a questão das reversões e basicamente desfazer o que o Passos Coelho tinha feito aqui há uns anos. Fizeram isso muito rapidamente, ali em coisa de um ano, e portanto agora ficaram 3 anos à espera que o tempo passe. Nesse aspecto, sim. Agora, não acho que haja remodelações a mais. Aliás, o António Costa, a meu ver, já está a testar estes até está profissionalmente a testar os novos para os colocar futuramente no governo a partir das próximas eleições. É o que o Lage está fazendo no Benfica, não é? Exatamente. Está a rodá-los a ver o que é que valem. E atenção, mais uma vez, António Costa, aliás, ao contrário do Rui Rio, que é o que está super rodeado de pessoas incompetentes, o António Costa não está rodeado de pessoas incompetentes. Não é isso que está em causa. A maior parte da equipa do António Costa já é assim também na Câmara de Lisboa. São pessoas que são competentes. Agora, são competentes e são todos amiguinhos. E isso não é uma maneira de gerir o país. Então, mas é só o critério principal não é o da competência? Não pode ser só isso da competência. Realmente voltamos outra vez a Porto Alegre e à Póvoa de Varzim. Eu gostaria que as pessoas que nascem em Porto Alegre e na Póvoa de Varzim um dia também pudessem aspirar a pertencer ao governo da nação sem serem amigos do António Costa. E isso é muito importante. É isso o significado de uma ética republicana. Porquê que as pessoas da Póvoa de Varzim não podem fazer amizade? Exato. Mas é isso perfeitamente. É que as pessoas do Póvoa de Varzim não lhes vai bastar um tipo ser um político brilhantíssimo. Além de ser um político brilhantíssimo, tem primeiro que ser amigo do António Costa. Percebo o aplauso, mas as pessoas da Póvoa de Varzim querem ir para o governo, contraem uma amizade com o António Costa. Também são rabugentos ou assim, o homem tem peçonha. Ou levem-lhes o filho, levem-lhes os filhos lá para o palácio. palácio. Uma vez por outra, escrevam uma carta, passem por lá. O facto mais sublinhado desta remodelação foi a ascensão do chamado Pedro Nunismo, com a promoção agora de Pedro Nuno Santos a Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Parece-lhe credível, Ricardo Araújo Pereira, a tese defendida por Ana Sá Lopes no Público de que esta pasta poderá ser um presente envenenado para fazer de Pedro Nuno Santos ministro dos comboios a poucos meses das eleições, sabendo-se os problemas que os comboios têm dado e deram no ano passado, nomeadamente? Sim, exatamente. Os comboios dão problemas e o António Costa, a teoria de que António Costa põe, como o Pedro Nuno Santos é um potencial candidato ao lugar dele, pôr o Pedro Nuno Santos ali naquele cargo é um presente envenenado. Eu percebo isso e percebo que António Costa deve perceber isso acima de toda a gente, porque o António José Seguro deixou-o andar desocupado e ele ficou-lhe com o cargo. E, portanto, em princípio, o António Costa, toda a gente que esteja nessas circunstâncias, o melhor é dar-lhes um cargo e que lhes dê cabo da cabeça, como parece ser o caso dos comboios. Isto é a extensão da ala mais à esquerda. Isso desmente o João Miguel Tavares. Ele agora pôs um inimigo no... Não é nada inimigo também, é capaz de ter exagero. Não é inimigo, é só uma pessoa que ele quer lixar. Vá. É, exato. É o que ele disse. Olha o que aconteceu ao Francisco Assis. Gostaste de ver na lista das pazes europeias? Não. Os que o entalaram ou tiveram vontade de o entalar são corridinhos à maneira. O Francisco Assis já lá não está. Mas tu queres que o homem vamos fazer aqui um governo bastante coeso com os meus inimigos todos. Também não dá, não é? Não dá. Quem é que eu não gosto? Venha. E eu até gosto de António Costa, atenção. Eu estou safo. Eu estou safo. Está a tentar chegar ao governo. Não, Já consegui chegar ao Palacete de São Bento, não é? Já consegui chegar. Já não é para todos. Não é para todos. Bem, entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro dos Genes. Agora o João Miguel Tavares vai ser Ministro Ghostbuster. E que fantasmas é que se propõe caçar, João Miguel Tavares? É um fantasma que eu estou farto de tentar caçar porque não é nenhum fantasma, não é? Pelo que percebi, quer exprimir indignação. É isso outra vez. Este programa vai ser... Já se indignou um bocadinho no primeiro tema? Já. E agora vou continuar. Mas devias intervalar, exprimias indignação mais daqui a bocado, agora exprimias uma mágoa. Sim, pode ser uma mágoa. Ele começa nos camarins, ele nos camarins já está indignado. Mas eu não tenho culpa, foi o moderador que encaixou estes temas assim claramente para puxar por mim logo desde o início do programa. Porquê é que não exprimos uma melancoliazinha agora, só para dizer... E é outra vez, mas há aí alguma melancolia. É outra vez com o António Costa. Sim, é outra vez, pronto... De quem gosta. Eu gosto. E que lhe ficou com os filhos.
Sim, sim, sim. Mas isso acontece. Eu também gosto muito da minha mulher e discuto muito com ela. É igual. Não gostou de uma bicada política de António Costa no debate da moção de censura esta semana, quando o Primeiro-Ministro elogiou, ironicamente, o PSD, e agora vou citá-lo, por ter passado a ser amigo do investimento público e ter largado, e é aqui que bate o ponto, ter largado o fantasma do socratismo despesista. Exatamente, fantasma do socratismo despesista. Eu tenho uma espécie de alertas, aquele como os do Google, no meu sistema nervoso e faz-me dar saltos quando eu ouço certas palavras e expressões. Tem um alerta para tudo o que diga Sócrates? Não tudo por diga Sócrates. Sim, tenho, ok. Mas é sobretudo a expressão fantasma do socratismo despesista. Vê sobretudo esta frase como uma de palavras... defesa do legado de José Sócrates ou como um ataque irónico ao PSD, que também era essa a intenção? Quer dizer, eu quero acreditar que não é uma defesa do legado de José Sócrates, porque hoje em dia já ninguém tem coragem para defender o legado de José Sócrates. Acho Mas que o problema é o fantasma. Já nem o Pedro Silva Pereira. Aqui, nesta frase, o problema que vê é o fantasma. A palavra fantasma. Não, a questão é o fantasma. Mas qual fantasma? Qual fantasma? É isso que eu ao fim, nós já olhámos para o que aconteceu. A dívida pública duplicou durante o tempo de Sócrates. Foram mais 100 mil milhões de euros. Qual fantasma? O despesismo de Sócrates não é nenhum fantasma. Foi uma coisa bem real, que nos caiu em cima da cabeça de toda a gente e que vão levar gerações a pagar. É que não, nem sequer, não é assim. Nós não vamos... no sentido que já morreu e agora anda aí a pairar. Sim, mas infelizmente... Morreu, inclusivamente, às mãos do próprio governo, que não tem seguido uma política socratista. Com certeza. E é exatamente por não ter seguido essa política é que eu acho que António Costa nem sequer acredita nisto. Mas se não acredita nisto, esteja calado e não diga tal coisa. Percebe? Não diga tal coisa, porque isto tem que entrar na cabeça de todos os portugueses, incluindo das pessoas que votaram o PS em 2009. Não é um fantasma. O José Sócrates... Há numa coisa que nós temos que dar os parabéns ao José Sócrates, que ele foi absolutamente coerente. O cuidado com que ele tratou o dinheiro do país foi igual ao cuidado com que ele tratou o seu próprio dinheiro. Era o mesmo cuidado, ou seja, nenhum. O Ministério Público disse que o dinheiro não era dele. Claro, qual é o seu próprio dinheiro, qual? A diferença é que A diferença é que José Sócrates tinha Carlos Santos Silva e o país não tinha o Carlos Santos Silva. Não tinha. O melhor amigo que arranjou foi um amigo chamado Troika e que ainda por cima não se esquecia dos papéis onde apontava os empréstimos. Não, foi preciso estar lá a pagar e a pagar com juros. Como nós não tivemos o Carlos Santos Silva, o país está uma desgraça. É evidente que houve uma crise internacional. Se não tivesse lá o Sócrates, estava lá outro e o país podia outra vez atravessar dificuldades gigantescas. Mas também não vamos. Há gente que tem a teoria de que se lá tivesse o José Sócrates ou o Rato Mickey, era a mesma coisa, porque com uma crise internacional daquelas, nós estaríamos sempre desgraçados. Não precisávamos estar desgraçados daquela maneira. Não precisávamos estar a aumentar os funcionários públicos 2,9% em cima da crise. Não precisávamos estar a querer fazer um TGV e uma parte escolar. E tudo isto foi alertado, nomeadamente pela senhora Manuela Ferreira Leite, nas eleições de 2009. Portanto, não venham fingir que nada disto se passou. Não há nenhum fantasma. Aquela expressão en passant parece-lhe que revela mais do que simplesmente a tal bicada política de oportunidade circunstancial num debate parlamentar. Lá está, é defender a tribo. É defender a tribo, não é? E esta defesa da tribo, neste caso específico de José Sócrates, o Partido Socialista devia assimilar que a defesa da tribo não é admissível naquele caso. Aliás, o António Costa teve sempre muito cuidadinho em manter o Sócrates ao longe o mais depressa possível, não é? Desde que ele foi para Évora. Agora, tem que mesmo mantê-lo incluindo nesta retórica parola do fantasma que não é. Isto aconteceu no debate da moção de censura do CDS, que, como já se sabia de antemão, foi chumbada. Na prática, para que é que serviu a moção de censura, Ricardo Araújo Pereira? Conseguiu perceber? É isso, já sabia que ia ser chumbada, por isso serviu para estarem entretidos uma tarde e uma tarde bem passada. E não se meteram na droga, eu acho que isso é uma... Não é, acho que é... É bom as pessoas terem uma ocupação. Terem uma ocupação, estarem entretidas e tal. E este tipo de moção de censura, que aliás são quase todas assim, parecem aquelas cenas de pancadaria que não se chegam a concretizar. Toda a gente já sabia que a moção de censura não ia resultar, mesmo as pessoas que a propuseram
sabiam que ela não ia por isso. Isto é o equivalente político a... levavas um banano, pá, Vossa Excelência ficava estendido aqui, era só... Infelizmente não posso, mas era assim. É isto, é uma tarde disto, é uma tarde. Tu é que levavas. O CDS é campeão de moções de censura, é o partido que mais moções de censura apresentou no Parlamento. Essa parte é engraçada, porque normalmente isto de apresentar moções de censura, e sobretudo moções de censura que não vão a lado nenhum, é associado a uma certa irresponsabilidade radical, mais própria de... Quer dizer, que normalmente se costuma entender que é mais própria de alguns partidos do outro lado do espectro político. Ser o CDS, o respeitável CDS, o CDS que já pertenceu a governos e que faz parte do arco do poder, o campeão das moções de censura, acaba por ser divertido. O PSD votou favoravelmente a moção de censura. Fez papel de idiota, Pedro Mexia, para usar a expressão de Marcos Mendes, que Marcos Mendes usou ainda antes de saber o sentido de voto social-democrata. Marcos Mendes disse que se o PSD votasse ao lado do CDS a moção de censura, estaria a fazer papel de idiota. Mas qual seria o papel de não idiota aqui neste caso? Porque, na verdade, a moção de censura não foi para derrubar o governo, coisa que não iria acontecer. Foi para a Assunção Cristas reclamar o seu estatuto imaginário, mas que ela acha que existe, de líder da oposição, obrigando o PSD a tomar uma posição. O PSD tomou a posição, apesar de tudo que tinha que tomar. Seria difícil, havendo eleições daqui a um tempo e sendo o partido, o challenger, não acompanhar uma moção de censura ao governo. Portanto, foi obrigado, mas claramente não queria fazê-lo nesta altura. Aliás, nem usou o tempo nem parlamentar usou, todo que tinha o líder parlamentar não falou, Sim. Portanto o PSD votou porque tinha que votar. Agora, não sei se haveria alguma forma de, para usar essa linguagem que não me parece a mais indicada, mas não sei se haveria alguma maneira de passar por não idiota aqui, porque votando é ir atrás, é morder o isco. Não votando seria um pouco incompreensível em ano eleitoral para o seu eleitorado. Mais um favor a António Costa, vinha logo aquela conversa atrás. Aliás, foi também, se calhar, isso que motivou o CDS a apresentar a moção de censura. A tentativa de entalar o PSD. Disse, aliás, que provavelmente a moção de censura era também uma forma de mais de entalar o PSD do que de tentar derrubar o governo. Na verdade, se nós virmos o historial das moções de censura, e como disse o Ricardo, a maioria delas não passaram, a maioria delas não tinham condições de passar e serviam outros fins políticos que não necessariamente o derrubar o governo. Marcar uma posição em relação ao governo, em relação aos parceiros do governo, em relação aos aliados, aos futuros aliados, e foi o que aconteceu mais uma vez. Marcos Mendes usou essa expressão do papel de idiota que o PSD faria se votasse a favor da moção de censura. No dia seguinte, na resposta, David Justino, que é atualmente vice-presidente do PSD, e convém lembrar que Marcos Mendes já foi presidente do PSD, mas no dia seguinte, David Justino respondeu ao antigo presidente do partido, na TSF, dizendo, e vou citar agora David Justino, que o doutor Marcos Mendes às vezes faz papéis parecidos com esse que apregoa. Estamos na lógica do quem diz é quem é. Isso é para quem? É para quem quiser responder. Eu acho que é para o Ricardo Eusebio. Quem diz é quem é uma das tuas... Mas é o Estado, acho que é o modelo mais frequente da discussão política portuguesa, é esse. Estás-te a ver ao espelho. Não sei de nada, quem diz é quem é. É sempre assim. Mas David Justino não deixou on the record nenhuma gravação em que falasse de papel de idiota. Teve cuidado de ser um bocadinho mais elítico. Disse, às vezes, Marcos Mendes às vezes faz papéis parecidos com esse que apregoa. Mas a gente sabe o que é que ele está a dizer. Bom, o João Miguel Tavares fica então ministro Ghostbuster. Está tratada a questão da moção de censura do CDS ao governo. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da rasura. Por boas ou por más razões, Ricardo Araújo Pereira? A rasura. Quer dizer, é por más. Eu devo dizer, em primeiro lugar, isto tem a ver com o relatório da OCDE. Sim, quero falar das diferenças detectadas entre o rascunho e a versão final do relatório da OCDE. Isto é um tema que vai galvanizar o nosso público, Espero não é? Que sim. É um tema muito que sim, porque estimulante. Sobretudo verdade... a parte do público que se lembra que já tratámos exatamente o mesmo tema há 15 dias. Mas pronto. Mas há um bocado mais. É um bocado mais. Há bocadinho Pedro Mexia alertou-me
para o facto deste tema já ter sido tratado neste programa há 2 ou 3 semanas. Sucede que eu não vejo este programa. Tanta desculpa. Sim, eu sigo um lema que Nicolau Breiner tinha, que é: eu para fazer televisão é um preço, para ver é mais caro. E eu acho que esse... Portanto, escolheu o tema. Eu tenho esse lema vertido para latim e tatuado nas costas. Mas agora não vai mostrar. Não vou mostrar agora só por pudor, sim. Embora, se tirasse o casaco, nem tinha que se virar para aquele lado, porque este público aqui há atrás, temos público nas público atrás. costas, temos público a ver-nos. Sinto falta de público dos lados, porque há coisas que estão a passar no meu perfil que não estão a ser vistas e ele é lamentável. Bom, quero falar das diferenças entre o rascunho e a versão final do relatório da OCDE a respeito da economia portuguesa. Exato. O relatório foi apresentado esta semana e acabou por aparecer numa versão diferente, depois Sim. do governo português, nomeadamente do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ter manifestado incómodo por aquilo que estava na versão preliminar. Exato. E em que se falava da corrupção Isso. em Portugal e deixou agora de constar no A relatório final. versão preliminar falava de um caso envolvendo um grande Antigo dirigente primeiro-ministro. político, um antigo primeiro-ministro e Sim, era chefes das principais empresas, dizia lá. Sim, sim. E essa parte A saiu. expressão era as percepções de corrupção foram alimentadas por casos de notáveis ao longo da última década, incluindo um escândalo envolvendo o antigo primeiro-ministro e chefes de empresas portuguesas poderosas. Exatamente. Tudo mentira, como se Tudo sabe. mentira, por isso é melhor sair. É melhor tirar porque não sei onde é que foram buscar isso. Vê razões para isto ter causado incómodo no governo? Bom, quer dizer, só causa incómodo no governo se o governo for contra a corrupção em abstrato, mas em relação aos casos concretos, parecer mal falar neles. É a única hipótese. A Ana Gomes, Sim. que é do PS, e claramente faltou às aulas de... como é que se chama aquilo? De fingimento político e de noção das conveniências, veio dizer o seguinte: pressionar para eles tirarem aquilo do lado do relatório da OCDE, além de errado, é muito estúpido, disse Ana Gomes, que é, portanto, criticando assim o procedimento dos seus camaradas de partido. E bem, Ana Gomes é como aos malucos. Diz tudo. Tens de dizer que isso é um elogio, não é? Não, sim, é um elogio. E disse isso na Etiópia, onde foi recebida com uma grande manifestação pública de simpatia, porque é uma figura muito acarinhada na Etiópia. É possível que eles não saibam bem quem é. É possível que não Mas estejam havia um a ver. pavilhão com mais gente do que esta que está aqui a aplaudir Ana Gomes. Mas não duvido, mas quer dizer, Ana Gomes nem cá é aclamada em pavilhões, quanto mais na Etiópia. É possível que haja confusão, que tenham pensado que era o Cristiano Ronaldo ou assim. Pode ser. Mas ela disse isso. Sim, e é interessante, sim, que o tenha dito. Até porque é verdade. Eu sei que é uma coisa que é feio, se calhar, estar a dizer, as pessoas... Sempre que a Ana Gomes fala, ou quando diz coisas deste tipo, as pessoas dizem: que horror, então ela vai dizer a verdade assim à bruta, em público, assim... Mas de facto é engraçado que ela o faça. Parece-lhe que a OCDE se deixou pressionar pelas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Pedro Mexia, quando foi conhecido o esboço do primeiro relatório, porque o que é facto é que a versão final é bastante mais suave e foi expurgada dessas referências a casos de corrupção. O problema nesta situação é que é aquela história das pessoas que apagam posts polémicos do Facebook. E a notícia não só não matam a notícia, como se torna notícia o facto de terem apagado. Claro. E, portanto, se o relatório nunca tivesse referido o caso, se calhar não se estranhava. Termos sabido que o relatório preliminar referia isso. Temos sabido que o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou o seu desagrado quanto a isso. Tendo sabido que, ainda por cima, Álvaro Santos Pereira é um dos responsáveis da OCDE. E, aparentemente, o relatório final não constar essa menção. Me parece uma menção básica, evidente, factual, torna isso muito estranho. Portanto, na verdade,
não sei quem é que tornou um assunto, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros ajudou a que isso se tornasse um assunto, porque ainda por cima é uma referência factual. É desagradável para Portugal. Claro que é desagradável para Portugal, mas pior do que haver processos que envolvem antigos governantes e banqueiros é haver antigos governantes e banqueiros que fazem coisas e não há processos. Portanto, nós demos um passo muito bom nesse sentido e isso, mal por mal, é um avanço. Na apresentação do relatório foi notada a ausência do diretor do Departamento de Economia da OCDE, Álvaro Santos Pereira, que foi ministro da Economia no tempo de Passos Coelho. O célebre Álvaro pediu que o tratassem por Álvaro. Mas, entretanto, o PSD, perante aquela ausência que foi muito notada na apresentação deste relatório, convocou para uma audição no Parlamento Álvaro Santos Pereira. Parece-lhe que este caso tem potencial político para embaraçar o Governo na Assembleia da República, ou isto é um epifenómeno, João Miguel Tavares? Não, acho que tem todo o potencial para embaraçar o Governo e deve embaraçar o Governo. Ainda há pouco estávamos a falar do fantasma do despesismo e, pelos vistos, o PS quer acrescentar o fantasma do banditismo. Também é uma acumulação de fantasmas. Não é? O despesismo não existiu e, pelos vistos, se calhar a corrupção também não existiu. Ora, nós vimos os BES a caírem e as PTs a caírem e o próprio Governo de José Sócrates a cair. E, portanto, nós sabemos já, hoje em dia, já é preciso, independentemente daquilo que os tribunais vão apurar, ninguém tem dúvidas do que é que foi aquele ambiente e do que é que aconteceu e dos problemas gravíssimos de corrupção que existem em Portugal. Este é o problema. Isto encaixa muito na conversa que eu dava há bocadinho com a história do fantasma do despesismo. Parece que existe sempre uma espécie de combate pela narrativa dos anos 2005 a 2011, em que o PS está a querer sempre passar por entre os pingos da chuva. Porque, como regressou ao Governo, conseguiu regressar ao Governo depois do período dificílimo da Troika e do Governo de Passos Coelho, anda a querer reescrever essa parte da história. E por isso é que é tão importante. Nós andamos sempre a bater nesta tecla. É evidente que é mais uma vez uma vergonha esta pressão que houve sobre o relatório da OCDE. Acho também inacreditável que o próprio diretor-geral da OCDE, que veio cá apresentar o relatório, tenha dito que foi ele que pediu para Álvaro Santos Pereira não vir. O autor do relatório, quer dizer, o último responsável do relatório, que é Álvaro Santos Pereira. E atenção, Álvaro Santos Pereira é responsável por isto, mas não foi por ter sido lá colocado pelo anterior governo. E é bom sublinhar isto, aquilo não foi uma nomeação política. Álvaro Santos Pereira está na OCDE porque concorreu, mandou o currículo e esteve num concurso. Okay? Não foi nomeado, nem acho que seja da família do diretor-geral da OCDE. E, portanto, foi cupões? Foi. Talvez seja cupões, sim. E isso é importante, não é? Agora, isto prova que a questão mesmo do combate à corrupção é uma coisa desconfortável. Eu percebo que seja desconfortável, não é? Tendo em conta a quantidade de ministros que eram do Sócrates, que também estão neste governo, eu consigo perceber que a coisa seja desconfortável. Mas tem que ser denunciado. E aquilo que lá está é uma verdade nua e crua. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da Rasura. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora fazemos uma breve pausa, são só 50 segundos. Voltamos já. Estamos de volta. Estamos na Póvoa de Varzim, no Cineteatro Garrete. Foi divertido, não foi? Este momento de silêncio em que ficámos todos aqui à espera de continuar. Estamos de volta para a segunda parte deste Governo Sombra no 20º aniversário do Festival Literário Correntes de Escritas. O Ricardo e o João Miguel ainda não foram a nenhuma sessão porque chegaram mesmo em cima da hora. Exatamente. Perderam. Foi só por isso. Teríamos ido. Não sei quais foram as sessões de hoje, mas tenho interesse em todas. Mente mal. Não. Não, agora não mente nada, não. Quem sabe? Vocês os dois já tinham oportunidade de estar cá, mas e depois há dois pobres trabalhadores que tiveram que vir correr desde Lisboa. Muito bem. Vamos então aos temas, à ordem de trabalhos, com o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se franciscano. Exato. Franciscano, mas isso não exige uma túnica de burel, uma corda? Isso exige, mas é uma força de expressão. Sou franciscano, é uma força de expressão. Literal. Eles fazem voto de pobreza, por exemplo, e eu estou a fazer tudo para evitar isso.
Estou a fazer tudo para evitá-lo. Tenho tido alguns contributos negativos. Por exemplo, o Ricardo Salgado está a ter a fazer o caminho inverso. Quer que eu seja franciscano, mas enfim. Mas não faz mal não ser, porque o Papa Francisco também não é franciscano. Chama-se Francisco, mas é jesuíta. É ele que quer referir-se. Eu andei em colégios de padres jesuítas e franciscanos, por isso tenho duplo apreço pelo Papa Francisco. E o tema que vamos tratar, se tivesse visto o programa da semana passada, também tinha lucrado. Também deu na semana passada este. Tinha sabido. Não, mas entretanto houve desenvolvimentos. Bom. Houve desenvolvimentos. De vez em quando parece que eu sou um Palerma. Parece-lhe que a reunião da cúpula católica para fazer face aos escândalos sexuais, a reunião que está a decorrer no Vaticano, Exato. pode determinar realmente uma alteração de comportamento a este respeito na Igreja? Eu, por um lado, espero que sim. Por outro, não acredito que seja quem for que está a participar naquela reunião esteja a ser surpreendido pela novidade de que não devemos abusar de... Espera! Então deixa-me... Se calhar até vou apontar isso a caneta, para ver se... O Papa apelou à criatividade dos presidentes das conferências episcopais que estão reunidos em busca de soluções para melhorar as orientações da Igreja Católica a este respeito. Eu acho muito bem que eles têm muita vontade de criar regras em relação ao sexo dos outros, não é? E por isso acho justo que agora regulamentem o deles. Acho justo. A nós estão-nos fartos de impor fora do casamento não se pode, sem preservativo, com preservativo não se pode. Que aliás são é a minha combinação favorita, fora do casamento e... é sempre. Não, nada do que eu gosto se pode. Para o Sr. Pá. Agora levava-nos longe essa conversa. Exatamente. Mas e assim é bom. Há um receio que eu tenho, que é esta semana mesmo, acho eu, ou na semana passada, o Papa expulsou um cardeal, ou seja, esse cardeal expulsou um cardeal precisamente por estar envolvido nesse tipo de caso, e esse cardeal já não está nesta reunião, o que eu acho pena, porque quanto mais eles conseguirem manter fechados naquela sala, mais os miúdos folgam, não é? Sempre é um... É o primeiro cardeal a ser expulso, a perder o título em mais de 100 anos na Igreja Católica. Que importância simbólica é que vê neste episódio, João Miguel Tavares? A importância é enorme. E eu sinto pela primeira vez, é evidente que já vários papas criticaram, mas é a primeira vez que se sente que estão mesmo a tentar efetivamente fazer alguma coisa séria. Agora é que é. Agora é... Mas acho... Não partilhas desse sentimento? Espero que seja. Eu acho que existe, sinceramente, essa tentativa. E isso não ser apenas um lamento, que era o grande problema disto. E esta expulsão do cardeal norte-americano, nas vésperas de começar esta reunião, foi claramente um sinal. Sim, isso e aquilo que o Papa tem falado obsessivamente, que é a questão do clericalismo. E a crítica ao clericalismo é essencial, porque é evidente que é a base de tudo isso. Não é a base dos abusos, não é? Porque isso aí é um crime, em alguns casos pode ser uma doença, pode ser muitas coisas. Mas é a cultura clerical, no sentido de colocar o poder da Igreja à frente daquilo que é a sua missão e à frente daquilo que é o modelo cristão, a base de tudo isto. Porque é essa mecânica que leva ao secretismo e que fez, evidentemente, a perpetuação destes casos até tomar esta dimensão inacreditável. Entretanto, na véspera do início desta conferência, desta reunião alargada, convocada pelo Papa, dois cardeais norte-americanos, dois conhecidos adversários do Papa Francisco, divulgaram uma carta aberta que escreveram ao Papa e em que atribuem os escândalos sexuais na Igreja àquilo a que chamam a praga da agenda homossexual dentro da Igreja Católica. Pode falar-se a este respeito de um conflito aberto na cúpula da Igreja, Pedro Mexia? Sim, esse conflito aberto já existe há muito tempo e até por assuntos menos escandalosos que este, como, por exemplo, a questão dos divorciados recasados. Já havia vários cardeais, nomeadamente o cardeal Burke. Pois, que é o ponta de lança desta tinham até falado no dever dos cardeais, no dever de corrigir o Papa, que é uma expressão, enfim, que Lutero apreciaria, mas que não é exatamente uma expressão de uso corrente na Igreja Católica.
O que essa corrente está a fazer é tentar confundir, aliás, e não é única, como aliás na opinião pública, a tentar confundir várias coisas, que é discutir agora a homossexualidade, por exemplo, ou a homossexualidade na Igreja, ou o celibato, tudo em discussões interessantíssimas, mas não é nenhuma dessas discussões que estamos a ter neste momento. A discussão que estamos a ter neste momento é que das tais 21 medidas que falou, há uma que é a medida, e a medida é denunciar crimes às autoridades. Essa é a medida fundamental, como é também ouvir as vítimas, e isso o Papa teve cuidado de dizer as duas coisas que eu acho que são importantes, que é ouvir as vítimas e, evidentemente, respeitar os direitos dos acusados, que há pessoas que queriam que tivessem listas de padres acusados, uma espécie de Me Too da Igreja, aquele ambiente em que agora toda a gente que diz qualquer coisa se acredita automaticamente. Não. Não deve ser assim. A pessoa que acusa alguém deve ser ouvida, deve ser levada a sério. É um processo e deve ser judicial. investigado. Mas as pessoas acusadas também têm direitos, embora nós saibamos que o grau de fiabilidade das queixas é bastante alto nestes casos. Portanto, ouvir as vítimas, afastar as pessoas, denunciar as autoridades e afastá-las da Igreja. O que aconteceu com o cardeal americano O expulso, não o da carta aberta. Já não acontecia desde um tempo em que um cardeal francês tinha aderido à Action Française, enfim, é um movimento nacionalista importante, já há um século quase. Há mais de um século. Neste caso há mais de um século. E, portanto, não parece que se possa dizer que continua a ser intenções pias. É preciso haver ações concretas e também não nos deixar capturar por nenhuma dessas discussões, todas elas interessantíssimas. Agora saiu um livro sobre os homossexuais no Vaticano, o cardeal Burke e outros dizem que é por causa da aceitação da agenda homossexual, outras pessoas discutem o celibato. Essas três coisas, todas elas têm o maior interesse, mas não é isso que está em discussão. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se franciscano. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se a fazer número. Ser um verbo de encher é motivo de vergonha ou pode ser um bom alibi, João Miguel Tavares? Eu digo que é as duas coisas, mas sim, tem sido usado como alibi de uma maneira que é quase deprimente. Isto, vamos enquadrar, vem a propósito de um assunto de que já falámos aqui na semana passada. Mais um, mas que teve... Eu também não vejo o programa. Teve desenvolvimentos. Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, sob suspeita por ter estado em reuniões da Caixa Geral de Depósitos que aprovaram créditos que vieram a revelar-se créditos ruinosos, veio esta semana dizer que não tem nada a ver com as decisões tomadas, porque, e é aqui o aspecto interessante, vou citá-lo, a minha